Graça e paz para você que se senta à mesa conosco. Eu sou o Luiz Gustavo. Eu sou o Rodrigo. Sejam bem-vindos. E o tema de hoje é tentação versus provação. Tema esse que gera muita dúvida. Como que seria a tentação baseado na Bíblia? Então, Luiz, tentação, ela está muito mais ligada a um convite, a uma sedução. A tentação é algo que vem muito do íntimo, é aquele desejo profundo. Então, a gente pode ver, conforme a palavra, em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Quero fazer uma breve separação desses versículos, uma vez que eu li. Podemos ver aqui que Tiago menciona a sua própria cobiça. Então, a tentação, ela está atrelada, como eu disse, ao seu desejo. Repara que no segundo momento, eu mencionei, depois havendo esse desejo concebido, eu quero deixar claro que a tentação por si só não é o pecado. A tentação, ela se torna pecado uma vez que o indivíduo cai, sucumbe. Então, podemos definir tentação como esse desejo que nos leva, uma vez que caímos, ao pecado. Seria essa definição segundo a palavra no livro especificamente de Tiago. Perfeito. Para Augusto Nicodemos ainda, ele trata a tentação muito como um coração corrompido. Então a gente nota muito que está dentro do indivíduo a definição atrelada de fato ao que é tentação. Complicado. O livro de Tiago, apesar de ser um livro pequeno, ele é muito rico, né? Ele fala muito sobre essa questão de tentação e provação. A finalidade, basicamente, dessa tentação é uma armadilha. Né? A tentação é uma armadilha para enfraquecimento da fé cristã. Como você falou, uma vez que consumado esse desejo, então são passados por fases, né? A questão da tentação não é de uma vez para outra, né? Não é de um segundo para outro segundo. Uma vez que você é tentado, você já está pecando. Não. Existem fases. E essa primeira fase da tentação, a primeira fase da tentação é o desejo, como você mencionou, e ali, uma vez que consumado, se torna o pecado. E o pecado, a partir dali, se você continuar lendo o livro de Tiago, nos leva à morte. Uma vez que somos tentados, o que a gente pode fazer? Né? A pergunta que fica é, beleza, eu sou tentado, né? Às vezes a gente, por exemplo, cada um tem um ponto fraco, digamos assim. Cada um tem um desejo particular. Tem pessoas que têm um desejo sexual, tem pessoas que são mais fracas pelo desejo do financeiro, né? Do dinheiro. O temperamento. Enfim, isso é muito particular de cada um. Mas o que a gente pode fazer para poder, seja evitar, seja tentar combater, baseado na palavra? A gente pode, número 1, agir como Cristo agiu. Perfeito. Porque Cristo foi tentado várias vezes. O diabo, no começo do evangelho, é contado que Jesus Cristo ele vai para o deserto durante 40 dias, e durante 40 dias em jejum, durante 40 dias ele é tentado pelo diabo. Mas Jesus Cristo, ele respondeu às tentações, ele respondeu às armadilhas que o Satanás tentou empregar na vida dele, baseado na palavra. Perfeito. Então, Jesus Cristo nada mais fez do que orou, ele orou, ele sabia sobre a palavra, né? Ele respondeu com base bíblica. Tanto que ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Exatamente. E essa é a palavra que procede da boca de Deus. Então, ele combateu as tentações que vieram contra ele com base na palavra. Sim. E ele orou, ele vigiou, ele estava atento. Ele estava atento. Tão atento que o próprio Satanás utilizou da palavra. Sim, porque ele é astuto, ele pega a vulnerabilidade e as brechas. Perfeito. E para combater, Jesus Cristo, de maneira
maestral, ele usa a palavra também para se defender, para não se defender, mas para argumentar e combater aquela armadilha, para ele se livrar daquela armadilha. Sim. A própria palavra nos diz para a gente afastar da aparência do mal. Então, uma das outras maneiras que a gente pode utilizar para poder combater a tentação é nos afastar da aparência do mal. Se você sabe que você é fraco em uma certa área, não há o porquê de você continuar insistindo naquela área. Perfeito. Seja por exemplo, uma rede social. Se aquela rede social que você utiliza está te levando para caminhos que você sabe que vai pecar, não adianta você fazer outra coisa a não ser cortá-la da sua vida. Você tem que cortar o mal pela raiz. A própria palavra nos diz que quando você ora e vigia e pede principalmente a sabedoria e a força do Espírito Santo, você vai passar por aquela tentação. Você vai passar e vai dar certo. E não só isso, a gente entra numa garantia bíblica. Existe uma garantia bíblica sobre a tentação. Não existe tentação que nós não podemos resistir. Perfeito. A primeira carta de Paulo aos Coríntios nos fala que só enfrentamos aquilo que é resistível. Perfeito. Não tem como não resistir. Primeira carta dos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, fala: lembrem-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Que outros? As pessoas que não são cristãs, né? Não compartilham da palavra. Ou seja, todo mundo terá tentação, será tentado. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não possam enfrentar, visto que assim Ele mesmo prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará vocês forças para suportá-la. É uma garantia bíblica. É uma garantia, como você disse, sermos imitadores de Cristo é confiar nessa garantia, sobretudo, porque já é algo que nos é dado. Temos que enfrentar as nossas diversas circunstâncias já com a garantia, com a tranquilidade da salvação, por exemplo. Deus é um garantidor e Ele não é homem para mentir. Não. Porém, eu gosto também de falar, Luiz, que a Bíblia, a palavra de Deus, sempre nos incentiva a enfrentarmos nossos problemas, buscarmos aprimorar. Porém, quanto à tentação, eu costumo dizer que é melhor fugir. Exato. Tem coisas que a gente tem que fugir. E você disse, se é o telefone que está drenando a sua energia, eu falo ainda mais, se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, não basta, porque a carne ela é muito frágil. E quando a gente bate no peito, no ego, fala, eu posso, você não pode. Quem pode, tudo pode, é Deus. Muito pelo contrário, tudo posso naquele que me fortalece, mas troca o sentido. Nada posso sem aquele que me fortalece. Exato. A gente vê muito isso como? Nas pessoas que têm vício, né? Pornografia, telefone, agressão, bebida, drogas. Muitos falam assim, eu dou conta, mas a tentação ela é muito forte porque o diabo também conhece, sabe usar. Então, nós temos que pedir sabedoria. Jesus mesmo, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele fala, livra-nos de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Verdade. Ele teve ali o intuito de nos orientar, de nos clarear, para que peçamos, né, para Deus todo entendimento, toda força, porque quando fraco estou é que forte estou, mas não pela minha natureza, mas por aquele que nos fortalece, certo? Perfeito. Você falou sobre que a Bíblia nos fala para enfrentarmos as dificuldades, né? Sermos corajosos, né? Como Josué foi. Você falou sobre essa questão de fugir, né? Quando o assunto é tentação, devemos fugir. Essa minha versão bíblica aqui, ela fala sobre que Deus dará a vocês forças para suportá-la. Só que a tradução mais famosa fala que Deus providenciará um escape. A minha tem escape. Do escape. E quando você está escapando de alguma coisa, você está fugindo de alguma coisa. Não à toa tem esse sentido. Perfeito. Então, é simples. Tentação a gente foge.
dificuldade a gente enfrenta? A gente ora, a gente vigia, imita Jesus que se fez carne para mostrar que tudo... Ele passou pelos mesmos problemas. Exato. Então, orando, vigiando, sendo imitador de Deus, de Cristo e fugindo. Então, sabemos que tentação não provém de Deus, provém dos nossos maus pensamentos, dos nossos desejos e de Satanás. Verdade. Como que a gente tem que fazer? Imitar a Cristo, como a todas as coisas que devemos fazer. Ele agiu com oração, ele agiu com vigilância e ele agiu com base na palavra. Tudo que ele falava vinha da palavra. E a garantia bíblica é que nós não enfrentaremos nada que não podemos suportar. Perfeito. Beleza. Tentação está explicado. Agora, tentação vencido. Beleza. No segundo tempo aqui agora. Provação. Provação. Vou fazer igual o Tiago diz na palavra. De ser bem-aventurado, de sermos felizes. Provação, como diferentemente de tentação, vem de Deus. Por quê? Porque Deus nos coloca em situações para nos aprovarmos após passarmos por provação. Se por um lado tentação extrai o que há de mal, né? Não que extrai, é uma possibilidade, a provação extrai o que há de melhor. Porque é ali que a gente se fortalece, que a gente cresce, desenvolve, evolui. Ninguém cresce, como a gente tem o hábito de falar, não é mar calmo que faz bom marinheiro. As provações da vida vêm, primeiro porque Deus é soberano, ele tem um propósito. Muitas vezes a gente não compreende o porquê de estar passando por determinada situação. Muito pelo contrário, no nosso ego, a gente chega até a questionar por que eu estou passando isso. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ele nos prova diversas situações para nos mostrar esse caráter de força, para nos orientar, para nos corrigir, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer no dia seguinte, que dirá ter uma visão ampla do que a gente está passando. E a aprovação, ela gera um fruto, a perseverança. E através da perseverança, a gente vence, a gente evolui, como eu disse. Perfeito. A parte de provação na Bíblia é muito bonito, né? Ela nos dá um propósito para viver a provação. Né? Se você passar pela experiência da provação sem propósito, você vai sair apenas machucado. Em vão. Em vão. Passou por um momento difícil e você não extraiu nada de lá, acabou aquilo ali, experiência nula. Quando a gente passa por uma provação, isso aqui é um livro de Tiago, isso aqui a gente está falando sobre a eternidade. A provação, quando vivenciada, passada e vencida com a ajuda de Deus, nos fala no livro de Tiago que Deus nos dará a coroa da vida ao final. Só que eu quero olhar agora também por um outro prisma, que é o prisma terreno. Não é uma garantia que a gente vivendo uma provação receberemos alguma coisa terrena aqui, a não ser crescimento espiritual. Claro. Certo? Beleza, isso aí tá falado. Só que, por exemplo, Abraão, no livro de Gênesis, no primeiro versículo do capítulo 22, fala que Deus provou Abraão. Sim. E ele provou Abraão intencionalmente. Intencionalmente. Ele foi ativamente provar Abraão para saber se Abraão era apto ou não para receber a bênção que ele queria dar. Sim. Porque se Abraão continuasse colocando, ou tendo Isaac, que era o filho prometido, como o seu Deus, né, entre aspas, Abraão não estava apto a receber a bênção que ele recebeu nos capítulos seguintes, depois Perfeito. Que a gente estuda o livro de Gênesis, vê que Abraão foi extremamente abençoado por Deus após a provação. Sim. Então, é aquilo que você falou, a gente é provado para poder ser aprovado. Perfeita colocação. É um teste. É um teste e esse teste nos mostra uma parte que o apóstolo Paulo, fala na segunda carta dele aos Coríntios, que é uma das passagens bíblicas que eu mais gosto, inclusive. Na verdade, uma das que eu acho mais bonitas, assim. Paulo, para quem conhece a história, fala sobre o espinho na carne. E esse espinho na carne de Paulo era sempre para mantê-lo humilde.
Porque Paulo teve uma contribuição para o evangelho gigantesca, né? Estratosférica. Sim. E para que essa contribuição, essa sabedoria de Paulo não ensoberbecesse ele, Exato. para que inflamasse o ego. Exato. Para que ele continuasse sendo humilde, porque ele fala que ele poderia se vangloriar. Nesse capítulo 12, no 11, ele fala que ele poderia se vangloriar. Só que, diferentemente de vangloriar, ele fala o seguinte. Ele fala no capítulo 12, versículo 7, ele fala: Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes, implorei ao Senhor que o tirasse de mim. Ou seja, Paulo chegou um momento e falou assim, em 3 vezes ele falou assim, ele implorou a Deus, tira esse espinho da carne de mim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Só que aí Paulo continua. E cada vez dessas 3 vezes, ele disse, o Senhor, a minha graça é tudo que você necessita, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sim, aí Paulo termina falando, agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Perfeito. É muito lindo, né? É maravilhoso. A palavra, ela nos mostra que, ainda que sejamos provados, nós somos testados, é claro, também, e nós somos lapidados porque o fogo, ele purifica. E essa provação, muitas vezes, vem com fogo. Não é fácil. Na maioria esmagadora das vezes, não existe provação fácil. Não. Né? Mas ela nos mostra e nos ensina que o que basta é Cristo, é a graça do Senhor. E é Ele que nos dá essa força. A graça é suficiente. Nos basta. Nos basta. À medida que você vai passando por provação atrás de provação, às vezes você fica assim pensando, meu Deus, será que teve alguma coisa que eu fiz? O que eu fiz? Jó foi confrontado pela sua esposa e por seus amigos também, falaram assim, gente, ô Jó, alguma coisa esse você fez. Deus não tá te castigando. Alguma coisa você fez e não quer. Confessa o que você fez para Deus, para ver se ele te livra disso. E Jó nada tinha feito. Ou seja, muitas das vezes eu não sei se você está passando por isso, às vezes você pode estar passando por uma provação complicadíssima e que você acha que não tem forças para poder vencer. Saiba que existe um Deus que ele olha por você. Saiba que existe um Deus que morreu por você. Saiba que existe um Deus que concede uma graça e só isso basta. É suficiente. Se fosse para pensarmos, refletirmos, porque a palavra fala, medite na palavra 24 horas, o tempo todo, né? 24 horas assim, integralmente. Porque é de onde vem todo o ensinamento. E quando a gente observa que nós temos a salvação, porque a gente crê que existe um Jesus que nos salvou, e a graça basta, era para acordarmos, despertarmos com imensa gratidão e felizes, seja qual for a circunstância. O que mais alguém pode querer, além de ter a certeza da salvação e saber que isso basta? Eu não estou falando que é fácil, porque quando Paulo escreve, talvez quem nos acompanha vai entender, será que é para eu ficar sorrindo em toda provação, em toda circunstância? Não, mas é porque Deus se alegra daquele fiel, de quem é leal a Ele, e compreende que o que basta é a presença de Cristo, é a presença do Senhor. Isso sim é verdadeiramente compreender o Evangelho. E ainda em termos de provação, você falou dos amigos de Jó, me lembrou também uma outra passagem que eu vejo como muito importante. Os amigos de Daniel na fornalha. Passaram por uma prova, mas se a gente observar, a provação ali para eles não apagou o fogo. Não. Mas quem estava com eles fez com que eles não sentissem o fogo. Então, quando a gente tem Deus na nossa vida, as provas vêm, nos fortalece. Mas a gente passa. Lembra que falamos ali na tentação que não tem nada que Deus nos dê que a gente não aguente suportar
Da mesma forma, a gente pode aplicar para aprovação, mas muito pelo contrário, assim como o Tiago e eu iniciei falando, que tenhamos o coração grato, porque você vai desconfiar ou indagar o que Deus tem para você? Jamais. Jamais. Então hoje eu passo pelas provações sabendo, tendo a fé e a certeza que é para o meu bem. Porque nós temos um Pai amoroso, um Pai que cuida e que cuidar não é só passar a mão na cabeça. Não. É nos preparar, é nos endireitar, nem que para isso seja necessário passar por provas para sermos aprovados. Exato. A vida é assim. O nosso objetivo com o nosso Pode Crer sempre foi na aplicabilidade da palavra. E é isso que nós queremos deixar para aquele que nos acompanha. Na vida tereis aflições, mas estarei. É essa garantia também. Então, meus amados, se eu puder deixar uma palavra de conforto, de amor, de gratidão, que é o que a palavra prepara, é quando você passar por provações, ao invés de se prostrar em prantos, ficar triste, Murmurar. encha-se de alegria. Eu não estou dizendo que é fácil, mas quando a gente, na nossa limitada visão, enxerga uma provação como um problema, como um motivo de reclamar, nada será resolvido. Mas quando você, como Provérbios nos ensina através de sabedoria, quando você tem o discernimento, busca a intimidade com Deus, você passa a enxergar como uma oportunidade de melhoria. Um pai amoroso está te testando, mas ele sabe que você vai ficar pronto para os desafios que estão por vir. São etapas, são fornalhas, são fogo, assim como é o processo do ouro. O ouro ele passa por um nível de fogo, por uma temperatura muito alta para que ele tenha um determinado valor no final. Mas antes o que acontece? É tirado as impurezas. É assim que eu vejo esse cuidado de Deus com todas as suas ovelhas. Então hoje, além de ter uma aceitação maior, eu sou grato por tudo que eu passo. Porque pode não ser conforme eu quero, do jeito que eu pedi, mas graças ao nosso Senhor vai ser conforme Ele quer. E isso me basta. Amém. Amém. Deixa nos comentários se você está passando por uma provação e quer que a gente... e gostaria que a gente orasse por você. Amém. Não é fácil. Provações estão aí para a gente ser provados, né? Sim. É um teste. E esse teste, muitas das vezes, se você não tiver apegado na palavra, ele vai te deixar muito prostrado, ele vai te deixar muito para baixo. E muitas das vezes, se você não tiver tendo Jesus Cristo como seu firmamento, vai balançar. Vai balançar. Então, você que está passando por esse problema, o Espírito Santo possa te fortalecer. Que você possa encontrar paz naquilo que você está vivendo, que você possa encontrar propósito e principalmente que você possa encontrar Jesus Cristo em todo canto, em todo momento. Saiba que Ele não te abandonou. Na verdade, Ele deu a vida por você. Confia de que tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins passarão. Tudo vai passar. As coisas boas e ruins. O momento bom vai passar, o momento de alegria vai passar, o momento de tristeza vai passar, e o momento de raiva vai passar. O que não vai passar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Amém. Então, se apegue à palavra de Deus, porque ainda que você esteja sendo tentado, Deus te dará o escape. Se você estiver sendo provado, Deus te fortalecerá. E no final, você vai poder falar que combateu o bom combate, cumpriu a carreira, através da palavra do Senhor, que é o que todos nós desejamos, porque a nossa vida é muito passageira, mas a gente sabe que tem uma vida eterna que nos aguarda. E a palavra é o guia, é o que a gente precisa para a gente alcançar essa dádiva, essa bênção. Amém? Amém. Da nossa parte é isso. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever. Mande para o seu amigo que você sabe que está passando por uma provação, e até para as pessoas que você sabe que são tentadas.
diariamente, você deve mandar para muita gente. Sim. Mas não se esqueça. Ajuda muito a gente, ajuda muito o canal para que essa palavra possa chegar para mais pessoas que precisam ouvi-la. Até o próximo episódio, então, né? E antes, não esqueça de dar aquele like, de compartilhar. É muito importante para a gente, mais do que o intuito de levar a palavra, levar a boa nova para o nosso canal que está iniciando. A sua presença, o seu comentário nos ensina, nos edifica e engrandece. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Até a próxima.